Este foi o conselho que meu avô me deu. E hoje, com o peso e a sabedoria que só o tempo traz, eu o compartilho com você. Nos vales sinuosos do interior de Minas Gerais, lá pela década de 60, vivia um homem chamado Tobias. Ele não era conhecido por seu trabalho, mas por seus sonhos grandiosos, que tecia e destecia como se fossem uma colcha de retalhos. Passava os dias na varanda de sua pequena casa de madeira, sentado em uma cadeira de balanço que rangia a cada movimento. Um som que se tornou a trilha sonora da inércia. Com o olhar fixo nas montanhas azuladas, ele parecia enxergar um futuro que mais ninguém via. Com as mãos já calejadas pela vida, mas não pelo trabalho recente, ele gesticulava, enquanto descrevia seus planos para quem quisesse ouvir. Um dia, vou comprar um caminhão e transportar mercadorias para a cidade grande. Serei meu próprio patrão, vou ter meu próprio negócio, vocês vão ver, dizia ele, com um brilho teimoso nos olhos. Mas esse dia nunca chegava. As pessoas da vila, que antes zombavam, agora apenas balançavam a cabeça com uma certa pena, chamando-o de o sonhador da varanda. Sua esposa, Helena, uma mulher de poucas palavras e muita fibra, cujas mãos carregavam as marcas do trabalho que sustentava a casa, suspirava tão fundo que parecia querer que o próprio vento levasse suas frustrações embora. Tobias, a vida não se constrói com sonhos que o vento leva, mas com o suor que rega a terra, ela dizia, com a voz cansada. Ele apenas sorria, um sorriso que não alcançava os olhos, e respondia com a mesma calma de sempre. Tenha fé, mulher. A sorte é como a chuva, uma hora ela cai. Um dia, a nossa vai virar. Os anos se passaram, e a única coisa que crescia era a necessidade, uma erva daninha que sufocava a esperança. Certa noite, seu neto, um menino de olhos curiosos e pés descalços chamado Léo, que via no avô um herói de histórias fantásticas, puxou a barra de sua camisa. Vovô, tem um pedaço de pão? A barriga está roncando. Helena, em silêncio, abriu o armário da cozinha. O som da porta rangendo ecoou no vazio. O armário estava tão limpo e oco quanto um ninho abandonado no inverno. Tobias olhou para o neto, depois para as próprias mãos, e sentiu um nó na garganta, amargo como fel. Suas ideias não podiam ser comidas, seus sonhos não enchiam estômagos. A admiração nos olhos do menino parecia, pela primeira vez, uma acusação. Naquela noite, ele não dormiu. O rangido da cadeira de balanço foi substituído pelo som de seus passos inquietos no assoalho de madeira. Na manhã seguinte, sentindo o peso da derrota e da vergonha, fez o que sempre havia evitado. Foi trabalhar como meeiro em uma plantação de café, sob o sol que não perdoa. A mudança foi brutal. De passar horas sonhando na varanda, passou a curvar-se sob o sol escaldante, com as costas queimando e a nuca ardendo. Suas mãos, antes apenas calejadas, agora viviam em carne viva, com bolhas que estouravam e sangravam. O cheiro do café maduro, que antes era um aroma agradável trazido pelo vento, tornou-se o cheiro do seu esgotamento. Isso é pior que a inércia, murmurava ele para si mesmo, enquanto as gotas de suor salgado entravam em seus olhos. É como ser prisioneiro da terra que deveria nos libertar. Ao final de cada dia exaustivo, ele entregava sua pequena parte da colheita e recebia algumas notas de dinheiro, amassadas e suadas como ele. Com elas, ia à venda do vilarejo. O caminho parecia sempre mais longo na volta. Pagava as dívidas antigas, comprava um pouco de fubá, feijão e, quando dava, um pedaço de rapadura que o pequeno Léo comia com os olhos antes de tocar com a boca. Ao voltar para casa, restavam apenas algumas moedas no bolso, frias e insuficientes. Um dia, na venda, enquanto esperava a sua vez, ouviu dois homens conversando em voz alta. O segredo é guardar. Quem guarda sempre tem. Dinheiro na mão é vendaval. Aquelas palavras
simples e diretas, ecoaram em sua mente como um sino. Naquela mesma noite, encontrou uma velha lata de biscoitos de metal, a limpou com a manga da camisa e a escondeu debaixo de uma tábua solta do assoalho. A cada semana, depois das compras essenciais, ele depositava ali o que sobrava. O som da moeda caindo na lata, clink, era como uma promessa. Uma gota de esperança em um oceano de incertezas. Seu neto, Léo, o descobriu. Em uma tarde chuvosa, enquanto brincava de se esconder, levantou a tábua solta. "O que é isso, vovô?" perguntou com os olhos brilhando para o pequeno tesouro. "Estou guardando o nosso amanhã, meu filho", respondeu Tobias orgulhoso. "Cada moeda aqui é um tijolo para a nossa segurança." Mas aquele amanhã custava caro. Tobias adiou o conserto do telhado, e as goteiras se tornaram pequenas cachoeiras dentro de casa nas noites de tempestade. A comida na mesa tornou-se mais escassa, as porções menores. "De que adianta guardar tanto se vivemos com fome e com frio?" questionou Helena com a voz embargada, apontando para o balde que se enchia com a água da goteira. "É um sacrifício agora para um futuro melhor", ele respondia, sem desviar o olhar da lata, como se ela fosse um ídolo sagrado. Meses se passaram e a lata ficou pesada. Uma noite, Tobias a colocou sobre a mesa com um baque surdo e solene. "Veja, meu neto, aqui está a nossa segurança. Com isso podemos comprar sacas de milho para o ano todo." No dia seguinte foram ao mercado. Tobias caminhava com um orgulho que não sentia há anos, carregando a lata debaixo do braço como se fosse um troféu. "3 sacas de milho, por favor", disse ele ao comerciante, espalhando o dinheiro no balcão com um gesto triunfante. O homem, de rosto curtido pelo tempo e pelos negócios, contou as notas e moedas rapidamente. Levantou o olhar, sem qualquer emoção. "Não dá, Tobias", disse ele. "Os preços subiram. O dinheiro perde o valor, meu amigo. Com isso aqui, você leva uma saca e olhe lá." Tobias sentiu o chão sumir. O ar lhe faltou. O comerciante empurrou uma saca de milho em sua direção e devolveu algumas moedas, que soaram como um deboche ao caírem na lata vazia. É a vida. O caminho de volta foi silencioso e pesado. Naquela noite, Tobias esvaziou o troco na mesa. O que antes parecia uma fortuna, agora era um punhado de metal inútil. Tanto sacrifício. "Para nada", gritou ele, e o golpe de seu punho na mesa fez a chama do lampião tremer. Dias depois, desolado na varanda, ele viu um vizinho passar com um carrinho de mão cheio de queijos frescos, assobiando uma canção enquanto ia para a feira. Mais tarde, outro passou com garrafas de leite. Nenhum deles carregava latas de dinheiro. Eles carregavam produtos, coisas que a terra e os animais lhes davam todos os dias. Foi então que uma ideia, antes descartada como um devaneio infantil de seu neto, voltou com força. "Vovô, e se em vez de guardar dinheiro, a gente comprasse umas cabras?" Sem pensar 2 vezes, Tobias pegou as poucas moedas que restavam e foi ao mercado. Voltou com 2 cabras magras que mal se aguentavam em pé. Léo, no entanto, aplaudiu. "Agora temos uma fábrica de leite, vovô." No começo, o leite era pouco, apenas o suficiente para eles. Mas com o que sobrava, Helena, com a sabedoria de quem transforma pouco em muito, começou a fazer pequenos queijos. Vendiam para um vizinho, e com o dinheiro compraram mais uma cabra, mais forte. Tobias, com um caderno velho, anotava tudo, cada litro de leite, cada queijo vendido. Ele sentia que, finalmente, estava construindo algo seu. Logo, o pequeno curral se encheu de vida. Os vizinhos começaram a procurá-lo. "Tobias, me vende um queijo? Guarda 1 litro de leite para mim amanhã?" O trabalho já não era uma corrente, mas o fruto de seu próprio esforço. Uma tarde, segurando um queijo recém-feito, ele chamou o neto e disse com a voz firme: "Isto, meu filho, vale mais que uma lata cheia de dinheiro, porque isto alimenta, se multiplica e nunca perde o seu verdadeiro valor. O dinheiro guardado morre,
mas o dinheiro que trabalha floresce. O menino o abraçou. Então você não é mais um sonhador, vovô. Tobias, com lágrimas nos olhos, o apertou contra o peito e respondeu: Não, meu neto. Agora eu aprendi que sonhar sem agir e guardar sem investir levam ao mesmo lugar, o nada. E assim, nos vales de Minas, o homem que todos chamavam de sonhador se tornou aquele que descobriu a maior das verdades. Nunca enterre seu dinheiro. Faça-o trabalhar para você. Obrigado de coração por ficar comigo até o fim desta história. Se de alguma forma ela tocou você, deixe o seu gostei. Para o YouTube, cada like é como dizer: histórias com significado importam. E quando você compartilha, dá a chance de que essa mensagem chegue a alguém que talvez precise ouvi-la hoje. Porque, às vezes, uma história é tudo o que um coração precisa para se sentir menos sozinho.